As pessoas lhe pedem conselhos. Como você sabe o que responder? Da mesma forma que ouço a pergunta, ouço a resposta. E como você sabe que a resposta está certa? Como eu conheço a verdadeira fonte das respostas, não tenho que duvidar delas. De uma fonte pura, só água pura fluirá. Não levo em conta os desejos e os medos das pessoas. Estou sintonizado com fatos, não com opiniões. O homem pensa que é nome e forma, enquanto eu não vejo coisa alguma como sendo eu. Se eu pensasse ser um corpo conhecido por um nome, eu não seria capaz de responder a essas perguntas. Se eu visse a você como um mero corpo, minhas respostas não lhe trariam benefício algum. Nenhum verdadeiro mestre se permite ter opiniões. Ele vê as coisas como elas são e as mostra como elas são. Se você tomar as pessoas pelo que elas pensam que são, você só as prejudicará, como elas mesmas se prejudicam de forma tão atroz o tempo todo. Mas se você as vir como elas realmente são, você fará um bem enorme a elas. Se elas lhe perguntarem o que fazer, que práticas adotar, que caminho tomar na vida, responda: não faça nada, apenas seja. No ser, tudo acontece naturalmente. Tenho a impressão de que em suas palestras você usa as palavras naturalmente e acidentalmente de forma indiscriminada. Eu sinto que há uma enorme diferença de sentido entre essas palavras. O natural é ordeiro, sujeito a leis. Pode-se confiar na natureza. Já o acidental é caótico, inesperado, imprevisível. Pode-se argumentar que tudo é natural, sujeito às leis da natureza. Mas afirmar que tudo é acidental e sem uma causa específica, obviamente, é um exagero. Você preferiria se eu usasse a palavra espontâneo ao invés de acidental? Pode-se usar a palavra espontâneo ou natural como o oposto de acidental. No acidental, há o elemento de desordem, de caos. Um acidente é sempre uma quebra da norma, uma exceção, uma surpresa. A vida em si não é um fluxo de surpresas? Existe harmonia na natureza. O acidental é uma perturbação. Você fala como uma pessoa limitada no tempo e no espaço, reduzida aos conteúdos de um corpo e de uma mente. Aquilo que lhe agrada você chama de natural. O que lhe desagrada você chama de acidental. O que me agrada é o natural, que obedece a leis, o esperado, e o que temo é o fora da lei, o desordenado, o inesperado, o que não faz sentido. O acidental é sempre monstruoso. Pode haver os chamados golpes de sorte acidentais, mas eles apenas servem para provar a regra de que, num universo com tendência a acidentes, a vida seria impossível. Sinto que há um mal-entendido. Por acidental, quero dizer algo a que nenhuma lei conhecida se aplica. Quando digo que tudo é acidental e incausado, quero dizer apenas que as causas e as leis, segundo as quais as coisas operam, estão além de nosso conhecimento, ou até mesmo de nossa imaginação. Se você chama de natural o que é ordenado, harmonioso e previsível, então o que obedece a leis mais altas e é movido por poderes mais altos pode ser chamado de espontâneo. Temos então duas ordens naturais: o pessoal e previsível e o impessoal ou suprapessoal e imprevisível. Chame-os de natureza inferior e natureza superior e esqueça a palavra acidental. À medida em que você for crescendo em conhecimento e em percepção intuitiva, as fronteiras entre a natureza inferior e a superior recuarão, até as duas serem vistas como uma só.
pois, na verdade, tudo é maravilhosamente inexplicável. A ciência explica muita coisa. A ciência trata de nomes e formas, quantidades e qualidades, padrões e leis. Tudo isso está muito bem, no lugar que lhe cabe. Mas a vida é para ser vivida. Não há tempo para análise. A reação tem que ser instantânea. Daí a importância do espontâneo, do intemporal. É no desconhecido que vivemos e nos movimentamos. O conhecido é o passado. Eu me coloco naquilo que sinto que sou. Sou um indivíduo, uma pessoa entre pessoas. Algumas pessoas são integradas e harmoniosas, outras não. Algumas vivem sem esforço, reagem espontaneamente a cada situação da forma correta, levando em conta a necessidade do momento, ao passo que outras se atrapalham, erram e tornam-se inconvenientes. As pessoas harmonizadas podem ser chamadas de naturais, regidas por leis, enquanto as desintegradas são caóticas e sujeitas a acidentes. A própria ideia de caos pressupõe a noção do ordenado, do orgânico e do interrelacionado. Caos e cosmos não seriam dois aspectos do mesmo estado? Mas você parece dizer que tudo é caótico, acidental e imprevisível. Sim, na medida em que nem todas as leis do ser são conhecidas e nem todos os acontecimentos são previsíveis. Quanto mais você for capaz de entender, mais o universo se torna satisfatório em termos emocionais e mentais. A realidade é boa e bela. O caos é criado por nós. Se você quer dizer que é o livre-arbítrio do homem que causa os acidentes, eu concordo, mas ainda não discutimos o livre-arbítrio. Sua ordem é o que lhe dá prazer, e seu caos é o que lhe causa dor. Você pode colocar dessa forma, mas não venha me dizer que os dois são um só. Fale comigo na minha própria língua, a língua da minha busca individual por felicidade. Não quero ser iludido com conversas não dualistas. O que lhe faz crer ser um indivíduo separado? Eu me comporto como um indivíduo. Funciono independentemente dos demais. Considero primeiro a mim mesmo e aos outros apenas em relação a mim mesmo. Em suma, ocupo-me comigo mesmo. Certo, continue a ocupar-se consigo mesmo. Mas por que motivo você veio até aqui? Por meu velho motivo de tornar a mim mesmo seguro e feliz. Confesso que não venho tendo muito sucesso. Não sou seguro nem feliz. Portanto, você me vê aqui. Este lugar é novo para mim, mas meu motivo para estar aqui é antigo. A busca de segurança feliz, de felicidade segura. Até hoje não as encontrei. Você pode me ajudar? O que nunca foi perdido não pode ser encontrado. É a sua própria busca de segurança e de alegria que as afasta de você. Pare de procurar, pare de perder. A doença é simples e o remédio também é simples. É a sua mente que o torna inseguro e infeliz. A antecipação o torna inseguro. A memória o torna infeliz. Pare de fazer mau uso de sua mente e tudo irá bem com você. Você não tem que corrigir sua mente, ela se corrigirá a si mesma. Assim que você deixar de se preocupar com o passado e com o futuro e passar a viver integralmente no agora. Mas o agora não tem dimensão. Eu me transformarei em ninguém, em nada. Exatamente, como ninguém e nada, você será seguro e feliz. Para ter a experiência, basta querer. Tente. Mas vamos voltar ao que é acidental e ao que é espontâneo ou natural. Você disse que a natureza é ordenada, enquanto os acidentes são sinais de caos. Eu neguei essa diferença e disse que chamamos um acontecimento de acidental
quando suas causas não podem ser encontradas. Não há lugar para o caos na natureza. Apenas na mente do homem há caos. A mente não capta o todo. Seu foco é muito estreito. Ela apenas vê fragmentos e não consegue perceber o quadro total. É como um homem que ouve sons, mas não entende a língua, e acusa quem fala de tagarelice sem sentido e de estar totalmente equivocado. O que para um é um fluxo caótico de sons, para outro é um belo poema. O rei Janaka uma vez sonhou que era um mendigo. Ao acordar, ele perguntou ao seu guru Vashista: Eu sou um rei sonhando ser um mendigo ou um mendigo sonhando ser um rei? O guru respondeu: Você não é um nem outro, e você é ambos. Você é, e entretanto não é o que pensa ser. Você é porque se comporta de maneira compatível. Você não é, porque isso não vai durar. É possível ser rei ou mendigo para sempre? Tudo tem que mudar. Você é aquilo que não muda. O que você é? Janaka respondeu: Sim, não sou rei nem mendigo. Sou a testemunha imparcial. O guru disse: Essa é a sua última ilusão, a de que você é um inane, de que você é diferente do homem comum e superior a ele. Novamente você está se identificando com a mente. Neste caso, uma mente bem comportada e em todos os sentidos, exemplar. Enquanto você perceber a mínima diferença, você será estranho à realidade. Você estará ao nível da mente. Quando o eu sou eu mesmo se vai, o eu sou tudo chega. Quando o eu sou se vai, apenas a realidade é. E nela, cada eu sou é preservado e glorificado. A diversidade sem separação é o ponto último que a mente pode tocar. Além dela, toda atividade cessa, porque todos os objetivos são atingidos e todos os propósitos são cumpridos. Quando o estado supremo é atingido, ele pode ser compartilhado com outros? O estado supremo é universal, aqui e agora. Todos já participam dele. Ele é o estado de ser, conhecer e gostar. Quem não gosta de ser e não conhece sua própria existência? Mas nós não desfrutamos dessa alegria de ser consciente. Não mergulhamos nela para purificá-la de tudo o que é alheio a ela. Esse trabalho de autopurificação mental, a limpeza da psique, é de importância fundamental. Da mesma forma que um cisco no olho pode causar inflamação, pode apagar o mundo inteiro, a ideia equivocada de eu sou corpo-mente causa a preocupação consigo mesmo, que obscurece o universo. É inútil lutar contra a sensação de ser uma pessoa limitada e separada, a não ser que suas raízes sejam expostas. O egoísmo tem origem em ideias equivocadas sobre si mesmo. O esclarecimento da mente é yoga. Você disse que eu posso ser visto sob 3 aspectos: o pessoal, o suprapessoal e o impessoal. O impessoal é o puro eu, universal e real. O suprapessoal é o seu reflexo na consciência como eu sou, e o pessoal é a totalidade dos processos físicos e vitais. Dentro dos estreitos limites do momento presente, o suprapessoal tem consciência da pessoa, tanto no espaço quanto no tempo, não apenas da pessoa única, mas de uma longa série de pessoas ligadas pelo fio do karma. O elo de ligação é essencialmente a testemunha, e também o resíduo das experiências acumuladas.
a sede da memória. É o caráter do homem que a vida constrói e forma, de nascimento a nascimento. O universal está além de qualquer nome e forma, além da consciência e do caráter, puro ser desprovido de consciência de si. Eu coloquei seu ponto de vista de forma correta? No nível da mente, sim. Além do nível mental, nenhuma palavra se aplica. Posso entender que a pessoa seja uma construção mental, um substantivo coletivo para um conjunto de lembranças e de hábitos. Mas ele a quem a pessoa acontece, o centro que testemunha, também é mental? O pessoal precisa de uma base, de um corpo com o qual se identificar, da mesma forma que a cor necessita de uma superfície na qual aparecer. A visão da cor é independente da cor. Ela é a mesma, seja qual for a cor. É necessário um olho para ver a cor. As cores são muitas. O olho é único. O impessoal é como a luz na cor e também no olho, e, no entanto, simples, indivisível e imperceptível, exceto em suas manifestações. Sem ser incognoscível, ele é imperceptível, não objetivável, inseparável, nem material, nem mental, nem objetivo, nem subjetivo. Ele é a raiz da matéria e a fonte da consciência. Além do mero viver e morrer, ele é a vida que a tudo inclui e a tudo exclui, na qual nascimento é morte e morte, nascimento. O absoluto, ou vida, do qual você fala, é real ou uma mera teoria para cobertar nossa ignorância? Ambos. Para a mente, ele é uma teoria. Em si mesmo, ele é uma realidade. Ele é a realidade em sua rejeição espontânea e total do falso. Da mesma forma como a luz destrói a escuridão com sua própria presença, o absoluto destrói a imaginação. Ver que todo conhecimento é uma forma de ignorância é, em si, um movimento da realidade. A testemunha não é uma pessoa. A pessoa só surge quando há uma base para ela, um organismo, um corpo. Nela, o absoluto se reflete como consciência. A consciência pura se transforma em consciência de si. Quando há um eu, a consciência de si é a testemunha. Quando não há eu a ser testemunhado, também não há testemunhar. É tudo muito simples. É a presença da pessoa que complica as coisas. Entenda que não existe essa coisa de uma pessoa permanentemente separada e tudo se torna claro. Consciência, mente e matéria são uma realidade única em seus dois aspectos de imobilidade e mobilidade e seus três atributos de inércia, energia e harmonia. O que vem primeiro, a consciência ou a consciência pura? A consciência pura se torna consciência quando ela tem um objeto. O objeto muda o tempo todo. Na consciência, há movimento. A consciência pura em si mesma é imóvel e intemporal, aqui e agora. Está acontecendo sofrimento e derramamento de sangue no Paquistão Oriental. Como você vê essa situação? O que ela lhe parece? Como você reage a ela? Na consciência pura, nada jamais acontece. Por favor,
desça de suas alturas metafísicas. De que serve a um homem que sofre ouvir que ninguém tem consciência de seu sofrimento a não ser ele próprio? Relegar tudo à mera ilusão é somar injúria à ofensa. O morador do Paquistão Oriental é um fato, e seu sofrimento é um fato. Por favor, não os analise até reduzi-los à inexistência. Você lê os jornais e ouve as conversas das pessoas e, portanto, não pode alegar ignorância. Qual é, então, sua atitude com relação a tudo o que está acontecendo? Atitude nenhuma. Nada está acontecendo. Qualquer dia desses pode acontecer um motim bem na sua frente, talvez com gente se matando entre si. É claro que você não poderá dizer que nada está acontecendo e permanecer indiferente. Nunca falei em ficar indiferente. É bem possível que você me visse entrando na briga para salvar alguém e sendo morto. Mesmo assim, para mim, nada teria acontecido. Você está disposto a seguir o meu exemplo? Eu estou morto para o mundo. Nada quero, nem ao menos viver. Seja como eu sou, faça como eu faço. Você está me julgando por minhas roupas e minha comida, ao passo que eu vejo apenas os seus motivos.